Olá, meninos do nono ano. É um prazer, uma grande honra de entrar na sua casa, professor César Hildo, ensino religioso. Foi feito-nos uma proposta pela Secretaria de Educação, que foi enviado para a coordenação das escolas, né? Que eles entenderam que seria uma forma legal da gente poder iniciar fazendo a revisão do conteúdo, né, através do WhatsApp. Para mim está sendo muito legal, né? Já estamos aí com alguns dias que eu não vejo vocês e sinto uma imensa falta de vocês, né? Então a gente está acostumado sempre a estar andando, né, transitando, e agora que adotei um modo fitness de andar em vez de carro, né? Meu carro foi queimado, então eu tenho que andar de bike. Eu estou sentindo falta de estar se deslocando até a escola, até porque para mim tudo isso é novo e é legal. Gosto muito de vocês, mas eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento uma revisãozinha básica daquilo que a gente já iniciou agora em 2020, né? Conteúdo que começa falando sobre a valorização da vida e o papel das religiões no desenvolvimento social. Então, valorização da vida, né? O que é a vida, né? A gente sabe pelo conhecimento que a gente vem adquirindo já há algum tempo, inclusive na escola, que a vida ela tem várias vertentes que ela sustenta, né? Existe a vertente principal, a vertente filosófica, a vertente científica, a vertente teológica e a vertente do senso comum, né? Para isso eu coloquei isso bem claro para vocês. A vertente filosófica vai dizer que a vida ela é um fenômeno que surgiu e que, né, não foi premeditado, não veio para através de uma de uma influência divina, mas ela é um fenômeno que apareceu, que surgiu assim como um raio, assim como o movimento dos ventos. Então aconteceu, simplesmente houve aí uma composição química, biológica, juntou tudo aí, e a vida é isso, né? A vida ela se ramifica tanto nos seres viventes, né, vertebrados, não invertebrados, tá, estão aí, né, quanto as plantas, né, os anfíbios, né, os fungos, é vida. Então, tá aí. Já na ciência, não. A ciência diz que a vida ela tem uma concepção um pouco mais diferenciada. A vida ela tem relação com a distância dos raios que incidem sobre a Terra, né? A distância da Terra do Sol, porque não pode estar nem mais perto nem muito longe. A vida tem a ver com pressão atmosférica. A vida está relacionada à composição química que está dentro do nosso corpo, os elementos que compõem nosso corpo. Então, a vida ela tem um certo limite porque é como se nós estivéssemos queimando, né, alguma coisa, um carbono, sei lá, alguma coisa dentro do nosso corpo. Então, a vida ela pode ser definida por várias vertentes. A filosófica, a teológica, ela vai dizer que a vida ela tem origem em Deus, ou seja, a teológica parte do princípio da tradição judaica cristã, que foi Deus que fez o homem sua imagem, né? E colocou o homem, né, e todos os seres viventes que Deus fez no jardim. Então o homem ele é um administrador da vida, né? Então a teologia coloca o homem como a vida humana como administrador da vida. É tanto que o homem tem esse conhecimento de dominar determinadas situações. O homem domina determinadas técnicas, como fabricação de medicamentos e o controle de algumas coisas, né? Já no senso comum, a vida ela vai nascer a partir das tradições orais vinda principalmente das comunidades indígenas e quilombolas. Então a vida ela tem um contexto bem legal. Agora, para nós que estamos aqui, nós do nono ano, nós temos que entender o seguinte: a vida está aí, não importa de como ela chegou até a gente e como é que a gente vê ela, mas o importante é que nós temos que cuidar da vida.
Então, a vida ela começa lá no útero da mãe, quando o zigoto lá entra dentro do, né, aquela célula, ela entra dentro da outra e começa a se multiplicar. Então, a partir daquele momento, a concepção ali já é vida, né? E se acontecer de que por algum motivo a mãe não queira o filho, no caso nós, cidadão, né, nós seres humanos, porque o animal ele não pensa em abortar, né? A vaca, quando engravida, ela não pensa em abortar, o cachorro não pensa no aborto, né? Esses animais, eles cuidam da vida como algo muito, muito precioso. Se tá lá, eles não vamos criar, vamos cuidar, vamos proteger. A águia também, ela não pensa em abortar, tal. Vou quebrar os ovos porque não gosto das minhas águias. Não existe isso na natureza. Só o ser humano, por conta da ambientação, da sociedade que impõe, que cobra regras, né? Então, diante desse contexto, a vida ela é cuidada porque primeiramente a nossa lei maior, a Constituição, diz que o mais importante de tudo é a vida, né? Nós temos 4 pilares da nossa Constituição: o direito positivo, o direito dos tribunais, né? Os direitos tributários, que nós temos que ser contribuinte, e temos os direitos humanos. Os direitos humanos ele é baseado em convenções internacionais que valoriza a vida do momento que ela nasce até o final dela. Então o Estado ele protege a vida, ele dá educação para a vida, ele tem o SUS que vai zelar pela saúde dessa vida, desse cidadão que é contribuinte. Então o papel da vida para a gente, se o Estado hoje valoriza a vida, imagine nós temos que valorizar a vida. Agora, para algumas pessoas, algumas religiões, a vida não é importante, né? E isso que é interessante a gente fazer esse paralelo. Para algumas religiões a vida humana não é importante, né? Em algumas religiões ele é tanto que eles sacrificam a vida humana de uma forma que eles não têm muito valor, mas outras religiões eles vão cuidar da vida porque eles entendem que a vida é um dom de Deus. Se foi Deus que deu, então temos que cuidar dela a qualquer preço. Nós temos que abandonar a vida, nós não temos que se suicidar, nós temos que depreciar a vida de ninguém, destruir a vida de ninguém, desde que seja uma vida social, uma vida biológica, uma vida emocional. Nós temos que cuidar da vida por inteiro. Então, qual é o papel da religião, né, no desenvolvimento social dessa vida? Ela faz com que a religião faz com que você olhe para o ser humano e diga assim: ele é a imagem, no caso nosso do Brasil, né? Nós olhamos para o outro semelhante e dizemos: ali é uma vida. E ele pode mudar de opinião, ele pode ser o maior vagabundo, marginal, mas ele pode mudar. Então, valorizar a vida. Não dizer que ele merece morrer, que ele tem que ser condenado à pena de morte porque ele fez algo que seja hediondo demais. Então, a valorização da vida, desde o momento que ela é concebida até o final dela. Então, não é porque o cidadão, você está vendo ele no estado terminal, dentro de um hospital abandonado, sofrendo com dores, que você vai dizer ele merece a eutanásia, ele merece morrer, né? Então, em certa forma, algumas sociedades realmente questionam isso. Eles vão dizer que não é merecido você viver com sofrimento, é merecido mais você realmente tomar uma medicação, uma injeção letal e tirar a vida, né? Então, no caso daquele filme que eu pedi, não sei se foi para os 9º ano, aqui do Raimundo Hermínio de Mello, que assistisse aquele vídeo como eu era antes de você. Então, essa provocação que eu levantei em sala de aula era justamente para demonstrar que aquela pessoa que escolheu se suicidar, de não querer mais viver aleijado para viver com a menina legal, porque ele entendia que a vida dele era só para ele. Ele não entendia que a vida dele também dependia dos pais, dependia de outras pessoas, dos agregados. Então, diante desse desafio que eu fiz para vocês, inclusive eu pedi para vocês assistirem um filme, eu coloquei aí num bannerzinho que eu
fiz um recorte e coloquei aí no grupinho de vocês. Valorização da vida na escola, valorização dos estudos, valorização da amizade, valorização dos princípios éticos, né? Valorização do projeto de vida, o que é que tu pensa da tua vida, a valorização da mente e do corpo, tá? A valorização do meio ambiente onde tu vive, tem que cuidar do meio ambiente, porque também se tu acabar com o meio ambiente, vai acabar com a tua vida, vai acabar com oxigênio, tu não vai ter como sobreviver. Então, como cuidar da mente e do corpo, cara? Então, isso é muito importante. Vocês são jovens, estão naquela fase agora, né, que tá surgindo aí os hormônios, a voz engrossa, a voz afina, as meninas começam a crescer os seios. Então, esse momento é um momento muito de crise, segundo os psicólogos. É um momento que muita gente não suporta, né? A pressão, a cobrança e tal, a sociedade. Mas diante disso, você tem que ter uma saúde mental, você tem que procurar sempre ler bons livros, você tem que procurar se aproximar de pessoas que sejam positivas na tua vida, que traga coisas legais na tua vida, que tu veja que há um sentido na vida por em volta de pessoas que estão à tua volta, que aquelas pessoas são especial, que a escola é bom, só tem aquele momento, que só tu vai ter aquela experiência apenas naquela situação, tu não vai ter duas experiências igual, entende? Então tu tá no 9º ano agora, pode estar no 9º A, mas tu tem a tua idade agora, tem esse tempo, tem o tempo dos professores, da coordenação. Tu não pode até repetir de ano, mas tu não vai ter os mesmos amigos, não vai ter a mesma idade. Então o momento é agora. Então tu tem que fazer com que esse momento seja especial, porque a gente não sabe qual o tempo de vida da gente. Realmente a gente pode se deparar com a situação, né, de ser interrompida a nossa vida por motivos diversos, acidente e outras coisas mais. Então fica aí a reflexão para vocês, tá? Vocês dão uma olhada. Esse bonezinho não é para fazer nada agora, porque a Liberdade vai estar postando para vocês aí atividade proposta em cima desse conteúdozinho de revisão, tá bom? Tudo de bom para vocês aí do 9º ano. Um grande abraço do professor César. Espero que a gente se encontre aí. Volte, coloque esse material aí no caderno, coloque a data, o nome, tudo certinho que a gente vai estar dando visto. Tudo bom? Então, pessoal, um grande abraço.